Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela vida. Obrigado pela tua grandeza, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos e amigos. Querido Senhor, estamos na tua santa presença, Senhor, com o objetivo que tu conheces, Senhor, pois tu conheces o nosso coração. Nos dá graça para comunicar a tua palavra, nos dá graça, Senhor, para orientar os nossos ouvintes, os nossos irmãos, Pai, para te servirem, te glorificarem, te exaltarem, te agradarem. Ó Senhor, abençoa e guarda cada um dos nossos ouvintes, os nossos ajudadores, intercessores, guarda cada um. Ajuda, Senhor. Manifesta, ó Deus, o teu grande poder na vida da igreja, na cidade e no campo. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo desde o início do nosso trabalho foi e é comunicar a palavra de Deus, trazer lições, ajudando de alguma maneira os que estão começando. Não dá prejuízo aos que já estão feitos. Não daria prejuízo aos que já são lideranças, os que já têm grandes atribuições, mas não me arrogaria de atingir esses níveis superiores. Mas irmãos que estão começando, discípulos que estão começando a andar, obreiros que estão começando a servir como obreiros, pastores que estão começando a pastorear, certamente tem um benefício. Então vamos ler a palavra do nosso Deus. Nosso tema hoje, a falsa fé e seus resultados. O texto é segundo livro de Reis, capítulo 17, versículos 22 a 33. Contando uma história trágica de um paganismo misturado com judaísmo. Louvado seja o nosso Deus pela sua santa palavra, pela bondade de nos dar a palavra. Segundo Reis 17, 22. Andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, e nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas. Assim Israel foi expulso da sua terra para a Assíria até o dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Serfavaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Por isso, falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não conhece o costume do Deus da terra. Assim, manda leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabem o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vai e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria
e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades que habitava. Os de Babilônia fizeram para si Sucote-Banote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Amate fizeram Azima. E os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim, temiam ao Senhor, mas também serviam aos deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus, Pai querido e santo que estás nos céus, nós lemos a tua palavra. Pedimos a tua direção, a tua bênção, a tua proteção. Fala conosco, Senhor. Nos ajuda, nos dá entendimento. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o sujo falando do mal lavado, expressões do Nordeste que eu conheço. O sujo falando do mal lavado. O pedir esmola para dois. E outros provérbios se encaixariam nisso aqui. Olha, como começa a leitura que fiz no versículo 22. Os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão. Nunca se apartaram deles. Qual foi os pecados de Jeroboão? Além, quem sabe, dos adultérios, o orgulho e a idolatria. Jeroboão, com ciúme de Judá, fez 2 réplicas do culto do Egito, 2 bezerros. O Arão, naquela época do Moisés, tinha feito bezerro de ouro. Não sabemos se o Jeroboão fez bezerro de ouro, é provável, mas o texto não diz o material dos bezerros. Mas ele fez 2 bezerros, como Arão tinha feito 1 de ouro, ele fez 2, possivelmente de ouro. E colocou um santuário em Betel, no sul do Reino do Norte, e o outro no norte, lá em Dan, na tribo de Dan. Ele colocou 2 santuários. Para quem ia de Damasco, tinha o santuário de Dan, para não vir para o lado de Jerusalém. Para quem já estava na área de Samaria, na área, o Jeroboão colocou o bezerro na área de Betel, na região de Siquém, que era a capital no princípio do Reino do Norte. Só depois é que o pai do Acabe construiu a cidade Brasília deles lá, que era Samaria. Então, o pecado de
Israel, o reino do norte, era idolatria. Era idolatria. Eles foram condenados pela idolatria. Foram escravizados por causa da idolatria. Foram expatriados por causa da idolatria. O cativeiro veio com força para eles nunca mais voltar por causa da idolatria. O rei, os assírios, o imperador da Assíria lá, o ditador da Assíria, colocou gente de outras regiões, inclusive sírios, lá de Amate, para povoar relativamente o reino do norte, como se para não deixar a terra desabitada. Mas mesmo assim, eram poucos os transportados para lá, em relação aos que tinham sido levados pelos assírios, e houve uma proliferação de animais nocivos. Inclusive, o texto aqui fala de leões. Tem alguns indivíduos que questionam tudo, tem as coisas muito ruins. E ele diz, mas naquele tempo não tinha mais leão. Bom, eu não sei porque eu não estava lá, não era de lá, mas o texto diz que houve acidentes, incidentes com leões matando pessoas. Então, as autoridades que estavam ali com autorização do rei assírio pediu providência. Olha, está havendo problema, nosso pessoal aqui está morrendo e tal, é porque nós ignoramos como fazer o culto ao Deus da terra. Mande sacerdote que ensine. E mandaram um idólatra, que já tinha sido condenado por idolatria, por feitiçaria, pelos pecados de Jeroboão. Mandaram um idólatra para ensinar idolatria. No tempo de Jesus, os samaritanos não tinham mais ídolos. No tempo de Jesus, os samaritanos não tinham mais ídolos. Não eram mais idólatras. Eles aprenderam bastante da Torá, é tanto que os samaritanos de hoje, que é um número muito pequeno, mas existem, eles não têm a outra parte da Bíblia, eles só têm a parte de Moisés, só a Torá, só o Pentateuco. Resultado, o rei assírio mandou. O versículo 24 diz que o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, eram idólatras. Trouxe gente de Cuta, eram idólatras. De Ava, eram idólatras. De Amate, eram idólatras. E de Sefarvaim. E os fez habitar em Samaria, nas cidades de Samaria. Porque nessa referência em Samaria e nas cidades de Samaria, está se referindo a Samaria como o Reino do Norte. E eles habitaram ali. Sucedeu que no princípio de sua habitação não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões. Houve morte. Então falaram o rei da Assíria, dizendo, a gente que transportaste para cá, para fazer habitar nas cidades de Samaria, não sabe, não conhece o costume do Deus da terra. Então providencie para cá sacerdotes. Mande sacerdotes, porque o culto aqui não se sabe como é. Está havendo esse negócio, portanto, é o Deus da terra que está enjoado. Assim, tem havido esses acidentes.
eles não conhecem os costumes do Deus da terra. Aí veio um sacerdote, o versículo 28, diz que o rei assírio mandou um sacerdote. Mas só um sacerdote, a princípio, estaria bom. Para ensinar a verdade seria muito bom. Mas como é que um idólatra ensina a verdade? Como é que um feiticeiro ensina a verdade? Como é que quem vive na ilusão, na mentira, no faz de conta, na história mal contada de aparições, de anjo que não existe, disso ou daquilo, como é que vai ensinar a verdade se vive a mentira? Aí veio um dos sacerdotes que tinha sido levado de Samaria, ficou em Betel ensinando como deviam servir a Deus. Ora, como é que ele ensina a servir a Deus se ele tinha sido levado cativo, porque não servia a Deus que servisse? Não servia a Deus como as Escrituras ensinam. E o versículo 29 diz: porém, cada um fez os seus deuses. Olha como ele não sabia mesmo. Olha como ele nem sabia, nem tinha capacidade, nem era liberto. Era um desastre. Porém, cada nação fez os seus deuses e puseram os seus deuses nas casas dos altos. Ou seja, esse costume de cruz, cruzeiro, imagem de escultura, em cima da serra, no serrote, no Corcovado, em tudo que é lugar, é um costume pagão, desgraçado, diabólico, é alguma coisa nociva que vem de longe, vem de Sefarvaim, vem de Cuta, vem de Ava, vem de Amate, vem da Babilônia. São coisas malignas que nunca, jamais terá a aprovação de Deus. É impossível Deus eterno aprovar maldição. Cada um fez os seus deuses e puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram. Ou seja, já existiam as capelas nos altos, já existiam os lugares de culto, já existiam os nichos, já existiam os altos, os lugares onde eles faziam culto à fertilidade, se prostituíam, faziam sacrifício com crianças. No lugar de usar um cordeiro, usavam uma criança, um menino, uma menina, porque era uma criança inocente para quebrar o galho dos pecadores. Tudo diabólico. Porém, cada nação fez os seus deuses e colocaram nos altos, nas cidades que habitavam. Os de Babilônia fizeram Sucote Benote, esse é o nome dessa desgraça desse ídolo, Sucote Benote. Os de Cuta fizeram um ídolo chamado Nergal. Os de Amate fizeram um ídolo chamado Acima ou Azima. E os de Sefarvaim, aliás, os aveus, os de Ava, fizeram Nibás e Tartaque, 2 ídolos, Nibás e Tartaque. Não se sabe muito a respeito destes ídolos, mas digamos que o Nibás e Tartaque fosse como o Castor e Pólux dos romanos, fosse como Cosmo e Damião dos idólatras. Pois é. Os de Amaleque, aliás, os sefarvitas, os de Sefarvaim, fizeram 2 ídolos, Adrameleque e Anameleque. Adra e Aná. Meleque aqui é rei. É possível que fosse
como na mitologia grega tinha os deuses que eram rei, os deuses que eram empregados dos reis, os deuses que eram os proprietários, os deuses que eram servos desses proprietários. Então, o Anak, Adraque-Meleque e Anak-Meleque eram duas divindades dos Sefarvitas, os habitantes de Sefarvaim. Levaram o costume deles para o reino do norte, onde substituíram os judeus. Então, foram ensinar maldade a quem já tinha muita maldade. Mandaram pedir um professor para ensinar a errar. Manda um professor, manda um sacerdote que nos ensine maldade espiritual. E eles fizeram isto. O versículo 33 diz que assim temiam ao Senhor, ou seja, faziam oferenda para Deus e outra oferenda para o diabo. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses. Uma vela nordestina é bom. Uma vela para Deus e outra para o demônio. Tá aqui. Segundo Reis 17:33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Ou seja, quem aprende o mal não pode ensinar o bem. Quem aprende o mal não pode ensinar o bem. Idólatras não têm fé, têm superstição. Isso aqui é a fé falsa. As consequências: desastre, reprovação, muitos males. Idólatra não tem fé, idólatra tem superstição. Ou se conhece o Senhor pela sua revelação, ou então vão andar mesmo com os bichos do mundo, com o demônio, porque não dá para juntar. Na programação da TV tinha Deus e o diabo na terra do sol, mas na realidade das Escrituras, Deus e o diabo nunca estarão no mesmo barco. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus dê graça aos nossos ouvintes, que Deus recompense os nossos ajudadores e que haja proveito. Nós vamos orar, apresentar ao Senhor o memorial da oração, onde eu me referi, que tem até os nomes dos meus irmãos que já faleceram. Estão aqui. Eles faleceram, mas deixaram esposas, esposos, filhos, filhas, netos, netas, bisnetos, bisnetas. Portanto, eles foram para casa, mas seus nomes constam aqui para a gente interceder pelos seus descendentes. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Ó Deus, continua operando na vida da igreja, guarda a nossa nação e guarda a tua igreja, meu Senhor, no solo brasileiro.
Querido Pai, socorre a tua igreja nos países totalitários. Tem misericórdia dos teus servos que pregam, que ensinam. Livra da opressão e da injustiça. Tenha misericórdia dos meus irmãos. Deus misericordioso, este memorial da oração. Tu sabes, meu Senhor, os que foram chamados ao descanso eterno. Mas eles têm, meu Senhor, seus filhos conosco, filhos, filhas, o cônjuge, a viúva, o viúvo, os netos. Ó Deus, abençoa os descendentes dos teus servos que trabalharam com fidelidade e amor. Amado Senhor, guarda o teu povo, continua conosco, nos ajudando, nos ensinando, nos dando compreensão do teu profundo amor. Amado Pai, Senhor da glória, este memorial da oração está diante de ti e tu conheces os nomes, tu conheces a real condição de cada um. Amado Deus, ajuda e guarda os meus irmãos, recompensa com a bênção dos céus, nos dá outros ajudadores, nos dirija, Senhor, cada dia em tua augusta presença. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.